Olá, está entrando no ar mais um programa em debate pela Agência Multimídia de Divulgação Científica do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos. Hoje nós recebemos o professor Antônio Carlos Pavão, que é diretor do Espaço Ciência de Pernambuco, do Recife, e presidente também da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, além de professor de Química da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Pavão? Tudo bem. Pavão está participando da 60ª reunião anual da SBPC e particularmente da SBPC Jovem, que é um evento paralelo destinado a estudantes de ensino médio e fundamental. Como é que tem sido a participação da ABCMC, que é a Associação de Centros e Museus de Ciência, na SBPC Jovem, professor? Bem, eu diria que a grande novidade da SBPC nos últimos anos é a programação da ABCMC. Sem querer fazer qualquer apologia, mas é uma realidade. É uma opção que se oferece para as famílias, para as crianças, para os professores, e tem um afluxo muito grande de público no nosso Circo da Ciência e nas nossas atividades. As programações de teatro científico, debates, então é uma novidade que a SBPC vem apresentando nos últimos anos. O que é esse Circo da Ciência? Como é que ele está montado aqui? Nós reunimos exposições dos nossos associados. Então, nós temos, eu não sei precisar o número, mas centenas de experimentos interativos. E é um local, nós temos atendimento com monitores, mas é um local de conversação, onde a mãe e o filho, diante de um experimento, eles estabelecem um diálogo, perguntam um para o outro o que está acontecendo, formulam hipóteses. Então é uma atividade também, do ponto de vista educacional e de popularização da ciência, muito intensa. A gente que está aqui acompanhando essa programação da SBPC notou uma atividade super bacana com os bonecos gigantes, né, representando figuras notáveis da ciência. De onde surgiu essa ideia de fazer esses bonecos? Então, primeiro é um conceito mais geral de que nós fazemos divulgação científica não apenas dentro das quatro paredes. Nós ganhamos as ruas, e aí é um exemplo do Carnaval. Este é um bloco que sai no Carnaval de Olinda, Recife, e todo ano nós fazemos um boneco gigante. Olinda é conhecida pelos bonecos gigantes, então aproveitamos esse aspecto da cultura local e fazemos homenagens a cientistas. Então, esse ano, por exemplo, o homenageado foi Darwin, mas já trouxemos aqui 4 bonecos: o Einstein, o Santos Dumont, José Leite Lopes e o Darwin. Legal. Essa referência a Pernambuco, a Recife, Olinda, também nos remete ao Espaço Ciência, que é um centro de divulgação científica muito interessante que vocês criaram lá. Você pode falar um pouquinho sobre essa experiência do Espaço Ciência? Pois Pernambuco é um estado que ele se caracteriza por ser um centro de conhecimento, assim, historicamente, e então não é casual que exista lá um museu como o nosso, um museu numa área de 120 mil metros quadrados, e que nós temos uma concepção de museu que utiliza isso que é já mais conhecido nos museus de ciência, os experimentos em ambientes fechados, mas também temos um parque da ciência. E, por felicidade, temos também dentro do nosso espaço um manguezal, chamado Manguezal Chico Science. E então nós exploramos esse manguezal de uma forma assim bastante produtiva, porque nós temos passeios de barco, as pessoas podem conhecer sobre o ambiente de manguezal, aprender um pouco mais sobre aspectos de conservação e manejo de ambiente de manguezal. E o Museu La Villette, lá em Paris, um dos maiores museus de ciência do mundo, eles têm um manguezal, mas artificial. O nosso não, o nosso é natural. Então nós aproveitamos também o que a área nos oferece. E além das exposições, nós temos programas de formação continuada de professores, programas sociais, programas de teatro científico, Jardim da Ciência,
Clique Cidadão, e também temos 2 observatórios astronômicos fora do nosso espaço, que são abertos diariamente para visitação do público, e temos um Ciência Móvel, um ônibus que vai para o interior, levando exposições. Vamos para shopping, para estação de metrô, para tudo quanto é canto. O senhor tem trabalhado na Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Que outras experiências interessantes o senhor tem visto aí pelo Brasil? Pois é, muito gratificante ver que agora os museus de ciência estão se proliferando muito no Brasil. Hoje nós podemos contar com o Museu de Ciência praticamente em todos os estados, e a tendência é ampliar cada vez mais. Não é casual também. Isso é uma tendência internacional, e também pelo papel que os museus de ciência desempenham no ensino de ciências. Ele representa um ensino não formal, mas nós mostramos que essa falsa dicotomia entre ensino formal e ensino informal, os museus de ciência trabalham para superar essa dicotomia, vamos dizer assim. Então, há uma interação muito forte com as escolas, os professores, e o menino que visita o Museu de Ciência, ele quando volta para a sala de aula, ele causa um problema lá para o professor, porque ele vê aquela coisa dinâmica, prazerosa no Museu de Ciência, e ele passa a cobrar também que isso aconteça na escola. Claro, o professor também percebe isso e acaba valorizando esse espaço. Então, a nossa Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência está crescendo e está desempenhando um papel que acreditamos que pode realmente mudar essa realidade do ensino de ciências no país. O ensino de ciências hoje, o que é? É aquela decoreba, eu não estou generalizando naturalmente, não estou negando as experiências, mas, vamos dizer, a ciência, essa coisa tão, assim, presente no cotidiano, não é? Faz parte da nossa vida, no que a gente come, na televisão que a gente assiste. Como é que é trazer essa percepção para o dia a dia de um aluno de ensino fundamental, de ensino médio, ele entender que na casa dele, na escola dele, nas ruas, a iluminação pública, se ele olhar para o céu, as estrelas, a ciência permeia toda a sua vida. Como é que é estimular o jovem a despertar esse entendimento? Então, no Museu de Ciência, a gente trabalha com materiais, às vezes, até sofisticados, mas tem materiais muito simples, e que ele pode, então, reproduzir na sua casa, na sua escola, aprender, por exemplo, a química na cozinha, coisas assim que são muito próximas das pessoas, né? Ou, como você diz, olhar para o céu, fincar uma vareta no chão e construir um relógio de sol, e a partir dessa vareta aprender sobre a dinâmica celeste. Então, os museus de ciência oferecem muitas oportunidades. E o Museu de Ciência não é um local propriamente que a gente pode dizer assim de aprender. Se aprende também. Mas é um lugar de estímulo. É um lugar de estímulo, de troca, de conversa, de conversação entre o monitor que está atendendo, entre o pai que está levando a criança, entre o professor. Então, ali é um momento muito assim rico, dinâmico, de construção do conhecimento. Agora, a escola ela passa assim, a assumir um papel de organizar esse conhecimento e desenvolver. Aí sim também, qual é outro aspecto? Que como que a gente vai romper com esse ciclo de ensinar ciência como a ciência hoje é como uma literatura, o professor manda o aluno copiar, ou copia no quadro, algumas coisas, e como que a gente vai romper com isso? Então a ideia é ensinar ciências fazendo ciência, e qualquer assunto serve. É o conceito de mão na massa? O conceito do mão na massa, qualquer assunto. Outro dia nós estávamos lá discutindo essa questão, tinha uns professores, um deles relatou, que nós temos o projeto Mão na Massa lá, e havia uma discussão sobre pesquisar o quê? E a gente falando, não, qualquer assunto serve. E o professor falou assim, eu resolvi estudar meus alunos, qualquer assunto serve, então um aluno até de negociação falou assim, então vamos estudar, por que essa sala é branca? Sala de aula. Uma provocação. Olha, pus pegar esse tema.
aí aprenderam sobre composição de cores, o que é o branco, o que é o preto, a influência das cores nas pessoas. No fim, pintaram a sala de aula. Legal. Então, qualquer assunto serve, mas desde que você comece a pesquisar, fazer ciência. Professor, o senhor está trabalhando intensamente com educação, com divulgação científica. Como é que o senhor concilia isso com as suas atividades de químico, pesquisador também? Bom, eu acho também, não é questão de conciliar. A minha concepção, o sujeito para fazer ciência, ele tem que também divulgar a ciência. Porque hoje em dia já se separou aquele que é o professor, aquele que é o pesquisador, aquele que é o divulgador. Não, nada disso, isso tudo é uma única pessoa. Então, inclusive os nossos pesquisadores que têm preconceitos às vezes contra isso. Ele fica restrito, fica preocupado no seu índice H, não sei o quê. Não, esse ano eu publiquei 3 ou 5 trabalhos científicos, publiquei, tenho 6 doutorandos, tenho meu grupo de pesquisa funcionando lá e tem um intenso trabalho em educação e popularização da ciência. Claro, não vou querer, não sou um modelo, mas nós temos exemplos na história, por exemplo, o Michael Faraday, Michael Faraday desenvolveu toda a eletroquímica, a indução eletromagnética que gerou os motores, por exemplo. Os físicos começaram a aparecer aí, vamos dizer, deu emprego para os físicos. E o que ele fez? Ele era um cara que fez tudo isso e ele dava palestras, deu centenas de palestras por todo o Reino Unido, criou as conferências natalinas na Royal Society, que acontece até hoje, são grandes conferências abertas ao público. Então, as pessoas deviam se mirar no Faraday. Estou dizendo, eu procuro fazer o que eu acho que é o cientista, o professor, o pesquisador integral. É isso. E é gratificante, professor? Bom, eu vou para o céu, eu acho. Eu queria agradecer ao professor Antônio Carlos Pavão pela atenção nessa entrevista. Queria presenteá-lo em nome do portal Ciência Web e do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos com uma camiseta da nossa equipe, do nosso portal, para você levá-la para Recife e fazer também uma interação entre os nossos trabalhos de divulgação científica. Muito bem, Beldo. Eu me sinto honrado e já tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e vocês também são um exemplo. Eu acho que a gente devia se mirar no que vocês estão fazendo aí. Meus parabéns. Pelo contrário, estamos aprendendo com vocês. Professor, obrigado pela atenção. Até mais. Tá bom, Beldo. Muito obrigado.